Fala, bem amigos do podcast Virada Paulista. Vamos para o 14º episódio. Nosso podcast passou tão rápido que já está no 14º episódio. Neste episódio vamos comentar bastante sobre o clássico majestoso que acabou de acontecer na Neoquímica Arena, 0-0 resultado, bastante sobre a vitória do Palmeiras fora de casa e também sobre o tropeço do Santos na Vila Belmiro. Comigo, os craques de sempre. Se apresenta aí, Thiago Baio. Salve, salve, rapaziada. Tudo certo com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E, como de costume, né? Bora que coisa pra comentar não tá faltando, né? Então vamos lá. E também o talentosíssimo Guilherme Campos. Se apresenta aí, Guilherme. Rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um episódio nessa noite fria de São Paulo aqui, que a gente vê esses jogos. O majestoso um pouco decepcionante, o Santos perdeu pontos, só o Palmeiras conseguiu uma vitória heróica lá no Rio, hein? No Rio Grande do Sul, né? Então eu espero que vocês gostem do episódio e sejam muito bem-vindos. Bom, com essa participação aí e apresentação dos 3 participantes do podcast, vamos ao quadro Virada Indica, e vai começar por mim mesmo, o apresentador do episódio, e eu vou indicar o Instagram e lojinha virtual aí, salazar.makeup_, que é da nossa querida Melissa Salazar e também do Sérgio. Então, quem aí tiver interessado em presentear ou fazer uso próprio de maquiagens, dá uma olhadinha lá no Instagram, salazar.makeup_. Trabalho de qualidade aí do pessoal, valeu? Tiagão, o que você indica dessa vez? Bom, já que o Levi indicou um perfil do Instagram e uma loja aí, eu vou indicar um perfil do Instagram também, que é outro projeto que eu tenho paralelo ao Virada Paulista, que é o Passeio Sampa, rapaziada, que é um Instagram que tenta mostrar pro pessoal passeios divertidos aí pra fazer por São Paulo, né, coisas que geralmente o pessoal não faz, coisas que também tem um preço mais acessível para todo mundo, então dê uma conferida lá, @Passeio Sampa, que eu tenho certeza que vocês vão achar algum passeio para fazer aí futuramente. Excelente indicação aí do Thiagão, um trampo paralelo ao Virada Paulista, já que ele é o nosso menino prodígio, tem muitos trampos aí, sempre fazendo alguma coisa, 1001 utilidades. Vamos aí, Guilherme, qual vai ser sua indicação da vez? Vai ser mais uma página de Instagram, hoje tá só nas páginas de Instagram que o Virada indica, viu? Eu vou indicar hoje uma página sobre investimento, para você que é de quebrada, assim, que é um cara que tem um pouco menos de dinheiro, para você saber investir, assim, na bolsa, em ações, você saber os investimentos certos que você tem que fazer e saber como você vai investir o seu dinheiro. Eu indico o Instagram Favelado Investidor, que é um cara que também veio de baixo e conseguiu, através de estudo e investimento, chegar lá em cima, e agora ele proporciona esse Instagram aí para ajudar outras pessoas também. E tá aí, perfeito as indicações aí dos nossos participantes. Agora vamos comentar de bola, porque precisamos, e é para isso que o Virada Paulista está aí no ar mais uma vez. Vamos aí começar pelo jogo do Palmeiras fora de casa contra o Internacional lá no Beira-Rio. Jogo emocionante na noite desta quarta-feira, onde o Palmeiras conseguiu uma vitória por 2-1 aos 43 minutos do segundo tempo. Então foi um jogo bastante movimentado e com a atuação de gala do nosso Davinho Novaes, mais conhecido como Daverson, atacante aí que desde que voltou ao Palmeiras vem tendo certo destaque aí. Thiago, o que você tem para falar para a gente aí sobre o jogo e principalmente sobre a atitude do Abel, já que quando o zagueiro Kusevich foi expulso, o Abel aí, ele acabou tomando amarelo, sendo repreendido e, mais uma vez, teve um chilique do Abel. Então, comente aí sobre a partida, sobre a vitória heróica do Palmeiras e sobre mais uma atitude polêmica de Abel Ferreira. O professor Abel, ele tem que dar uma segurada, porque ele vai acabar prejudicando feio o Palmeiras uma hora. Eu entendo que é difícil ali, você acaba perdendo a cabeça mesmo, você vê um jogador seu sendo expulso, não dá pra saber se o árbitro acertou ou não, mas ele tem que dar uma segurada, ele quase partiu pra cima do quarto árbitro. É uma coisa assim que é bem feia de se ver de fora, sabe? Eu sei que lá dentro pode passar alguma
alguma força de vontade ali pros jogadores e tal, mas eu acho que é uma atitude bem errada, assim, bem incorreta. O juiz, ele tomou a decisão melhor que ele achou ali no momento, e eu acho que o Abel, ele tem que esfriar um pouco a cabeça, né? Ele perde muita cabeça nesses momentos e vai acabar prejudicando o Palmeiras seriamente em algum momento, aí uma competição de mata-mata, quem sabe aí na Libertadores, é uma coisa que ele precisa rever ali e melhorar, né? Como sempre, tá sempre evoluindo. Em relação ao jogo, foi um jogo de muita valentia do Palmeiras, foi um jogo que o Palmeiras começou jogando muito bem, era superior ao Internacional durante todo o primeiro tempo ali, fez o gol, mais um gol do Daverson, né, o Daverson voltando a fazer gols aí, Daverson que não era o reforço dos sonhos do Abel, mas está se tornando um reforço até que interessante, um cara que tem uma presença de área legal, fez o gol e a bola acabou batendo no escanteio, né, a bola sobrou, o atacante do Palmeiras chutou, desviou no Daverson, entrou, esse que é a função do centroavante, né, fazer gol não importa como, e o Daverson tá cumprindo esse papel, acho que vai ser um cara que vai ser importante aí pro resto da temporada no elenco do Palmeiras, ainda mais com o Luiz Adriano gerando toda essa insegurança da torcida, né? A gente já não sabe nem se ele vai permanecer no Palmeiras, tá rolando um boato aí que talvez ele volte pro Internacional, seja trocado pelo Thiago Galhardo, enfim. São coisas aí do mercado da bola, mas eu acho que o Daverson vai se mostrando uma boa alternativa. E aí, quando o Palmeiras teve um jogador a menos ali num pênalti que eu acho que foi justo, uma expulsão justa, o Palmeiras teve que se recuar um pouco, né? E o setor defensivo, que tinha recebido muitas críticas assim anteriormente, até que foi consideravelmente bem ali no segundo tempo, conseguiu segurar as ofensivas do Internacional, e o contra-ataque do Palmeiras, mais uma vez fatal, né? Fez aí o seu nome e colocou o Palmeiras na frente e deu a vitória para o time alviverde. Isso aí. Essa foi a análise do nosso querido Thiago Bayer aí sobre o jogo do Palmeiras. Guilherme Campos, a minha pergunta para você vai a seguinte: Palmeiras também tá com sorte? Porque o gol do Danilo ali no finalzinho foi o espírito que colocou aquela bola para dentro, hein? Porque, meu Deus do céu, é digno de um gol de um time que está com sorte. Comente aí o que você acha e também sobre o gol um pouco engraçado do Danilo aí, volante do Palmeiras, no final do jogo, para dar a vitória ao time. Eu acho que isso só fortalece o discurso de que o Palmeiras é um dos favoritos ao título, porque mesmo não estando em grande fase, não fazendo grandes jogos, nos últimos jogos, né, o Palmeiras venceu, né? A gente viu um jogo difícil contra o América, acabou virando no último minuto, um jogo difícil contra o Bahia, acabou vencendo também, e hoje vence um jogo contra um candidato direto, se não a título, mas a vaga na Libertadores, né? Que o Internacional, que é uma equipe muito forte, vai ceder poucos pontos em seus domínios, né? E eu achei que essa equipe do Palmeiras, ela tem uma postura defensiva bem melhor que no último jogo. A gente viu uma alteração ali, tirando o Vitor Luiz e entrando o Renan de lateral esquerdo. E aí a zaga do Palmeiras foi formada por Kusevich e Luan, e o Renan na esquerda e o Marcos Rocha na direita. Eu achei que deu uma segurança melhor e tava difícil o Vitor Luiz ali naquele setor, tava complicando muito a vida do Palmeiras. Era um cara que tava vindo de erros em sequência, o Palmeiras sente uma falta do Vinha e acho que o Renan vai conseguir suprir bem ali se ele realmente continuar como titular. Eu tenho como destaque também o Daverson, né? Voltou fazendo gol, ajudando, participando bastante e botando o Luiz Adriano no banco. Luiz Adriano, badalado aí, eu acho um grande centroavante de muita qualidade, não tá conseguindo render, e o nosso querido Abel Ferreira botou ele no banco e deixa o Deivinho lá jogando e tá conseguindo contribuir para a equipe do Palmeiras em alguns jogos, sim, em alguns jogos não, é normal, nem todo jogo ele vai render, mas eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás de um centroavante, porque não sei até quando o Daverson vai conseguir render para essa equipe do Palmeiras. Bons comentários de Guilherme mais uma vez, mas reforçando a pergunta que eu fiz e ele não respondeu com muita ênfase, né? Eu acredito sim que o Palmeiras está com um pouco de sorte, né? Tem muita gente aí que diz que é sorte de campeão, não sei se é sorte de campeão, mas o Palmeiras está com um pouco de sorte sim. Tem competência do jogador e do técnico, mas também tem sorte. Esse gol do Danilo aí, não sei como aconteceu, porque é realmente bizarro. Quem não viu ainda, vai lá ver depois. Vamos agora passar aí para o jogo do Santos. Nosso querido Peixão aí empatou dentro de casa contra o Sport. O Santos que já perdeu ponto do Campeonato Brasileiro
dentro de casa, né? E mais uma vez perde 2 pontos contra o Sport. O jogo foi bem morno na noite aí dessa quarta-feira e pouquíssimas chances claras, né? O Caio Jorge parou no travessão, inclusive, e teve um lance bizarro do Pará aí que vai viralizar com certeza na internet logo menos. Gostaria de saber aí do Thiago o que o Santos tem que fazer para aniquilar os adversários dentro de casa no Campeonato Brasileiro, já que o Santos está perdendo alguns pontos aí no Campeonato Brasileiro, principalmente aí dentro de casa. O que o Santos pode fazer para consertar essa postura? E também, se quiser comentar um pouco mais do jogo, pode ficar à vontade, Thiagão. Bom, o Santos tem que fazer o que fez contra o São Paulo e o que fez contra o Atlético Mineiro, né? Que foram jogos assim, totalmente diferentes do que foram contra o Juventude e contra o Sport. O Santos, ele foi para cima nesses jogos, o Santos trocou bola muito rápido, né? Troca de passes dinâmica, o que o Santos não conseguiu fazer nesses jogos contra o Juventude e o Sport, que por coincidência ou não, são times que se defendem muito bem, né? O Diniz, ele já mostra uma coisa que ele também tinha mostrado em outras passagens e outros times, que é essa dificuldade de enfrentar adversários que se recuam e que fecham suas linhas. O Santos também vem apresentando isso. Eu acho que o time faltou um pouco mais de criatividade ali na hora de dar o último passe. O melhor do jogo foi o Camacho, na minha opinião, e na opinião do SofaScore também, que deu 7.9 de nota para ele. O Camacho é esse jogador, é o cara que vai tentar alguma coisa diferente, o cara que traz a bola lá de trás, mas ele precisa de ajuda. E eu acho que o Diniz errou muito em ter demorado tanto para colocar o Sanches, que é um jogador que pode auxiliar o Camacho nesse papel. É o cara que pode ajudar o time a trazer jogadas ofensivas. E o Santos precisa muito disso, né? Bom, a gente tem que ressaltar também a boa atuação defensiva do Santos também, que sofreu pouco contra o Sport, né? Conseguiu segurar as ofensivas ali do time, que muitas vezes surgiu em contra-ataques com o Everaldo, com o Neilton, que tinha muitos, falando em Neilton, tinha muitos jogadores no Sport que poderiam ter feito o gol da lei do ex ali, mas não fizeram. Acho importante a gente pontuar isso também. Mas enfim, foi um jogo bem morno. O Santos não conseguiu ser o Santos que foi nos últimos jogos, e isso é um pouco preocupante, né? O Diniz precisa fazer com que esse time continue sendo consistente, continue pontuando ainda mais dentro de casa, né? Então, vamos ver o que ele vai trazer para os próximos jogos. Eu espero que o Sanches ganhe mais espaço no time, ganhe mais minutos, porque realmente só o Camacho ali para criar é muito pouco. Querido técnico aí, Fernando Diniz, recentemente contratado pelo Santos, né? Deu essa declaração pós o jogo contra o Sport. Ângelo é fenômeno como o Kaique. Jogadores que nasceram em 2004 e foram titulares, inclusive comigo. Tendência é de evoluírem. Venuto entrou porque treinei nessa situação da lateral. Por isso ele entrou e não o Ângelo, que eu também poderia ter colocado. Tínhamos que tentar fazer o gol, mas sem tomar. Como treinei nessa variação do Venuto como lateral, me senti mais seguro de colocá-lo. Ângelo tem futuro brilhante e estamos de olho nele. Guilherme Campos. O Diniz está realmente de olho no Ângelo ou não está? O que você tem a dizer sobre isso? E também comente sobre esse empate mega morno do Santos na Vila Belmiro. Para mim isso aí é uma desculpa que ele deu para não falar que ele errou. Ele deveria ter colocado o Ângelo. Não entendo porque que o Ângelo desceu muitos degraus. Tem 2 caras já na frente dele. O Maatson entra. O Maatson era lateral, agora a gente não sabe mais o que ele é. Quando precisa entrar alguém na ponta direita, entra o Maatson. E aí ele colocou o Venuto, que não tem condição de ser um jogador de Série A. Não tem condição. A gente, 10, 15 minutos que ele esteve em campo, ele mostrou que ele deu um desarme ali que gerou um lance. Poderia ser perigoso, mas o Santos não conseguiu finalizar. Mas de resto, tentou dribles, errou. Nossa, horrível. Uma atuação péssima do Venuto. E a gente já sabia que ele não tinha nível para jogar em Série A. Ano passado estava emprestado ao Sport, não conseguiu jogar no Sport. E obviamente não ia conseguir jogar no Santos. Então não entendo por que o Ângelo tá tão atrás desses caras. O Kaique também ficou tão atrás desses caras. Não sei se é uma forma do Diniz proteger, mas às vezes é preciso colocar os moleques em campo também para eles irem pegando o corpo no profissional. Então eu acho que o Diniz deu essa desculpa aí, falando que treinou com o Venuto. Realmente pode ter treinado, mas se ele realmente treinou, a prova cabal é nesse jogo que o Venuto não tem condição de entrar nesse time. E sobre o jogo,
O Santos fez uma partida complicada, uma partida difícil, porque não consegue criar contra times que jogam recuado. É impressionante, o Diniz tem que achar uma fórmula para conseguir fazer esse futebol funcionar contra equipes fechadas. O Santos não conseguia entrar pelo meio, abusou dos cruzamentos novamente. A gente via que isso não estava acontecendo mais. Hoje foram 35 cruzamentos, 4 certos. Você não tem um centroavante cabeceador, você não tem jogadores que chegam na área para cabecear. Esse cruzamento ele não é útil, é um cruzamento inútil que acaba desperdiçando a bola. Se fosse um cruzamento para trás, para vir alguém chegando e pegar e finalizar de primeira, até entenderia, mas não é chuveirinho para dentro da área pro Caio. O Caio, infelizmente, não é um grande cabeceador, é um ótimo jogador, é um cara que é muito inteligente, mas cabeceio não é a dele, ele tem que treinar mais um pouco esse fundamento. E eu também não gostei do quesito de finalização. O Santos não conseguia entrar dentro da área do Sport, e aí começou a chutar muito de fora da área. E a gente teve apenas, em 14 chutes, apenas um no gol, que foi aquele bola no travessão do Caio Jorge, que não foi uma jogada trabalhada, foi por acaso a bola sobrou ali no Caio Jorge, ele acertou o travessão e por muito pouco o goleiro do Sport não fez o gol contra. Então o Santos tem que reavaliar esses jogos contra equipes que vão brigar para não cair, porque já são 4 pontos contra a Juventude e contra a Sport que você perdeu em casa. Esses pontos podem fazer falta no futuro. Tá aí. E mesmo com essa situação, vale lembrar que o Santos ainda é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Tá certo que tem times aí com jogo a menos, mas o Peixão está bem no Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar esse ponto. Vamos passar agora para o último jogo da rodada que iremos comentar, que é Corinthians e São Paulo, o jogo mais aguardado da rodada, na Neoquímica Arena, um empate sobre 0-0. É o jogo mais aguardado da rodada, mas provavelmente será o jogo mais decepcionante da rodada. O jogo foi de qualidade muito baixa, um jogo realmente bem ruim de assistir. Torcedores de Corinthians e São Paulo claramente não estão felizes, mas a minha pergunta, principalmente para o Thiago, vai a seguinte: Corinthians teve uma ineficiência ofensiva e uma eficiência defensiva. Boas partidas de Gil, João Vitor, principalmente. Gil e João Vitor, a dupla de zaga. E péssimas partidas de Matheus Vital e Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito ainda foi substituído ali no meio do segundo tempo, mas o Matheus Vital ficou praticamente até o final do jogo amarelado. Então, o que o Thiago aí tem para comentar sobre essa partida de 0-0 que o Corinthians estava jogando dentro de casa, mesmo que seja contra o São Paulo, eu acho que teria como apresentar algo melhor do que apresentou neste jogo. Comenta aí, Thiago, o que você achou do jogo aí pra gente e principalmente sobre isso, a ineficiência ofensiva do Corinthians e a eficiência defensiva do Corinthians. Bom, o jogo ele pode ter sido decepcionante para muitas pessoas, mas eu já esperava isso aí mesmo, na verdade, principalmente olhando com os olhos ali direcionados para o Corinthians, porque se a gente olha no elenco do Corinthians, a gente realmente vê isso, uma deficiência técnica na parte ofensiva do time. A gente vê que o Corinthians tem um elenco muito desequilibrado, né, com muitos jogadores na parte defensiva e poucos jogadores que agregam ali na parte ofensiva, né? Então não é muita novidade, é uma coisa que se repete há anos e eu acho que vai continuar se repetindo enquanto o Corinthians não tiver condições de se reforçar, de trazer jogadores que entrem e vistam a camisa. Infelizmente é uma coisa que a gente vai continuar vendo. Claro que a gente que é preciso entender um pouco o lado do Silvinho nesse sentido, mas também eu acho que é cabível as críticas que o Corinthians precisa jogar um pouco melhor, né? Principalmente em casa, precisa propor um pouquinho mais. Se jogou muito para se defender. Eu, olhando de fora, acredito que o Silvinho tá com muito medo de perder, principalmente esse jogo, porque tudo que envolvia, né? Se o São Paulo ganhasse, ia sair esse tabu histórico, né? De nunca ter ganhado na Neoquímica Arena. Então, eu senti nele, assim, um medo de perder, por isso a gente viu também o Rony entrando cedo, esse tipo de alteração no final ele ainda colocou o Xavier, então era nítido, assim, que ele não queria perder esse jogo. Mas, enfim, o que a gente tem pra falar é que foi um jogo bem chato de se assistir, né, poucas chances, o São Paulo teve algumas chances também, finalizações que o Cássio teve que defender, o Corinthians teve aquela bola na trave com o Gil, mas fora isso foi um nada, assim.
pouquíssimas oportunidades. O Mosquito foi anulado pelo Léo Pelé, ótima estratégia do técnico, claro que foi o Crespo que escalou o time, né? Mas o interino manteve ali a escalação. O Léo Pelé conseguiu anular as ofensivas do Mosquito. O Léo Pelé é um cara mais veloz, né? Então ele conseguiu impedir que o Mosquito usasse a sua profundidade. Além disso, também a gente tem que destacar a boa partida que o Benítez fez, a volta do Daniel Alves, que jogadores que agregam muito ao time do São Paulo, dificultaram muito a vida do Corinthians ali no primeiro tempo. Então, foi um jogo muito estudado, um jogo difícil de se analisar, assim, né? Porque os dois times ficaram muito nesse estudo e pouca ação, né? Então, o empate foi ruim para os dois no final das contas, né? O São Paulo continua afogado ali na parte de baixo da tabela e o Corinthians continua preso no meio da tabela. Então são dois times que, sinceramente, vão sofrer muito aí no resto do campeonato por conta desses pontos aí desperdiçados no início. Uma pergunta aí especialmente para o Thiago, mas essa daí vai ser fora de campo. Hoje o Corinthians divulgou um balancete com mais de 30 milhões, para ser exato, 32 milhões de superávit no futebol e segue no azul em 2021. Então o Corinthians fora de campo aparentemente vem acertando suas contas, vem pagando as suas dívidas e vem arrumando a casinha fora de campo. Thiago, comente mais sobre essa nota divulgada pelo Corinthians hoje, principalmente pelo Duílio ali, que já havia prometido a divulgação disso nessa quarta-feira, e se vale a pena ter por um determinado tempo esse time com carência de qualidade técnica para acertar a casinha fora do campo, ou o Corinthians deveria concentrar suas ações em contratar jogadores pontuais e também acertar sua casinha fora de campo. Então, comente aí o que você acha sobre essa nota aí divulgada pelo Corinthians, que é muito importante para a gestão do Corinthians e para o mandato do Duílio Monteiro. Bom, pro mandato do Duílio é muito bom, e pro Corinthians dentro, né, o clube Corinthians, isso é muito bom também. O Corinthians precisava desse pontapé inicial, de começar a resolver essa questão financeira, que era uma coisa que já se perdurava há muito tempo, né, muito por conta da má gestão que o Andrés fez na passagem anterior. Então é preciso dar esse pontapé inicial. A torcida, claro que não vai ficar feliz o suficiente, porque o time não tá rendendo em campo, e isso é natural. Mas eu acredito, na minha visão de fora, que a gestão atual do Duílio está acertando em mandar jogadores emprestados, mandar alguns jogadores embora também, para deixar menos inflada nessa folha salarial e assim ir ajeitando aos poucos essa questão financeira. Para quem sabe, num futuro próximo, eu acredito que não vai demorar muito, novos reforços vão chegar no Corinthians, eu tenho certeza disso, porque infelizmente não vai dar para continuar com esse elenco que o Corinthians tem em campo hoje. São muitas peças necessárias, mas eu acredito que fazendo uma ou duas contratações você deixaria esse time um pouquinho mais interessante de se assistir. Então eu acho que a diretoria também sabe disso, e por isso também eles estão acelerando algumas estratégias aí para tentar liberar essa folha salarial o mais rápido possível, para quem sabe trazer alguns reforços. Eu acredito que essa estratégia está sendo certa, e vamos ver aí o que o Duílio e a diretoria vão conseguir fazer até o final do ano. Sinceramente, vendo como espectador de fora, eu me sinto muito otimista com o caminho que o Corinthians está tomando nesse exato momento. Passando a bola agora para o Guilherme Campos, vamos comentar sobre o tricolor paulista do Morumbi. Guilherme, São Paulo ainda não conseguiu vencer após 8 jogos do Brasileirão e está na 17ª posição do campeonato. Olha o ranking do São Paulo no torneio: 17º em gols marcados, 18º em posses perdidas, 19º em grandes chances de gol, 19º em chutes para marcar gol e 20º em toques para marcar gol. E, por incrível que pareça, é o segundo em posse de bola. Então, as estatísticas do São Paulo são horríveis até agora no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é a maior decepção do campeonato, Guilherme? Comenta aí sobre isso com a gente. Bom, como no último podcast eu falei que São Paulo e Grêmio andavam de mãos dadas nesse caminho de ser a decepção do campeonato, eu vou continuar com a minha opinião. Os dois, para mim, são as maiores decepções. O São Paulo realmente faz um campeonato lamentável, né, pro torcedor são paulino e pelo que esse time fez no Campeonato Paulista, né? Que a expectativa desse time é que ele brigaria lá em cima para até ser campeão brasileiro, mas não é isso que está acontecendo, e já estamos chegando na 10ª rodada e o time não consegue vencer. O time não consegue engrenar e nem consegue
consegue fazer grandes atuações, saltando só alguns jogos como o da Chapecoense, que o São Paulo criou bastante, mas não conseguiu fazer o gol, então praticamente a atuação é anulada pelo resultado adverso, né? Então, eu acho que o Crespo vai ter que achar uma solução logo nesse time aí, fazer esse time voltar a jogar futebol, porque esse time não é ruim, gente, não é horrível, como muita gente tá falando aí. O time tem qualidade, só está numa má fase, então eu acho que se o Crespo ajeitar a casinha ali e conseguir, porque ele tá precisando, porque daqui a pouco a batata dele vai começar a assar, recuperar 7 rodadas do Campeonato Brasileiro é muito, pode, para um título, é muito difícil recuperar 7 rodadas, a não ser que o São Paulo faça uma campanha histórica, que pode acontecer, a gente nunca descarta isso, mas também pode dificultar na briga por Libertadores. E aí, se o São Paulo ficar fora da Libertadores da próxima temporada, vai ser um assunto meio complicado, né? Mas, tirando isso, a gente tem que ressaltar a boa atuação hoje do Léo Pelé, como o Thiago falou, e também do Benítez, tá voltando a jogar e ele dá um outro dinamismo para essa equipe do São Paulo, passa muito por ele essa equipe do São Paulo não ter conseguido fazer grandes jogos com a ausência dele, né? Com ele conseguiu jogar melhor, Dani Alves também voltou hoje, a gente viu ali o Rigoni entrando no segundo tempo, tentando fazer alguma coisa, mas o jogo foi bem ruim, né? Tanto pelo lado do Corinthians, tanto pelo lado do São Paulo. Corinthians pouco criativo, o São Paulo também não vive sua melhor fase, então o Majestoso acabou decepcionando os torcedores. Fase difícil para o tricolor paulista. Vamos ver se o Crespo irá conseguir sair dessa. Para não deixar passar batido e arrancar uma análise do nosso craque aí, Guilherme Campos. Guilherme, eu gostaria também de saber de você o seguinte. É o 6º jogo do Corinthians com 4 empates, 1 vitória e uma derrota nos últimos 6 jogos. O empatite voltou em forma de Silvinho? Comenta aí pra gente. Então, eu acho que o Corinthians tem um problema. O elenco é limitado e o técnico também é limitado. Então, acho difícil o Corinthians conseguir fazer uma sequência de vitórias, fazer um campeonato estupendo, pela falta de material humano, tanto na comissão técnica quanto dos jogadores. Então, acho que, infelizmente, essa vai ser a realidade do Corinthians para o fim da temporada aí, porque realmente, se não trazer reforços, vai ficar complicado. Vai ser uma sequência conquistando empates fora de casa, tentando vencer os jogos que tem que vencer contra equipes debaixo da tabela, porque a gente não consegue ver também uma evolução completa nessa equipe do Corinthians. Vê algum aspecto ou outro evoluindo, mas também não é um conjunto, né? Não é o ataque, não consegue evoluir na mesma velocidade que a defesa. É isso aí mesmo, também concordo. Infelizmente, essas são as atuais situações de Corinthians e São Paulo. E também, infelizmente, terminamos o episódio por aqui. É sempre bom estar com vocês, mais uma vez, nesse nosso 14º episódio, e sempre bom contar com a presença dos meus grandes amigos Guilherme Campos e Thiago Bayer. Guilherme, se despede da galera aí. Ô, rapaziada, obrigado por ter ouvido mais um episódio aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. E fala aí pra gente o que vocês acham que tá bom, o que vocês acham que pode melhorar. Comentário do YouTube, lá no Instagram. Deixa aí sua opinião aí pra gente. Valeu. Verdade, galera. Bom, bem lembrado aí pelo Guilherme. Qualquer análise construtiva ou crítica construtiva aí, pode fazer pra gente, viu? Tanto lá no Instagram, Podcast Virada, tanto no YouTube quanto no Spotify. Nem sei se dá para fazer isso no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Sempre nos deixa aí informado e passa o seu feedback aí, que será sempre bem-vindo, beleza? Thiagão, se despede aí da galera. Falou aí, rapaziada, muito obrigado por hoje, mais um episódio se encerrando aí, espero que continue assim, muitas coisas pra gente comentar, muitos episódios vindo, e é isso, gente, muito obrigado. E eu me despeço também de vocês, agradeço mais uma vez a presença de todos os ouvintes aí do nosso podcast, e pode ter certeza que a cada episódio aí a gente sempre tenta melhorar para trazer o conteúdo melhor para vocês, beleza?
Ficamos por aqui e até a próxima. Fui!